Fazemos contato agora com o diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio. Bom dia, Clemente. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Clemente, hoje é o Dia Nacional da Previdência Social e a partir de 1º de janeiro a gente teve aí as novas regras relativas à reforma da Previdência passando a valer. Temos também uma fila grande aí no INSS de requerimentos de aposentadorias, pensões, outros benefícios aí, agora com a organização de uma força-tarefa que a gente não sabe quão efetiva vai ser. Enfim, temos um panorama em que as pessoas vão ganhar menos depois de aposentadas e ter mais dificuldade para acessar a aposentadoria. Há algo para celebrar nesse dia, Clemente? Olha, Glauco, tá difícil, viu? Tá bem difícil, não só no Brasil, mas no mundo, em muitos países, há um processo de revisão da chamada proteção social e proteção laboral. Mudanças trabalhistas profundas acontecem em centenas de países. Essas mudanças, como no Brasil, flexibilizam contratação, tornam o contrato de trabalho muito mais flexível e adaptado à intenção da empresa, e isso tem levado a aumentar, já temos uma informalidade muito alta, tem aumentado o contingente de pessoas contratadas formalmente, mas com baixa capacidade contributiva. Isso tudo soma um contingente cada vez maior de pessoas que trabalham, que laboram, que trabalham regularmente, mas que não têm capacidade contributiva para a Previdência Social, e isso tem levado a afastar cada vez mais pessoas do acesso à Previdência Social, à proteção durante a vida laboral e pós, no momento da aposentadoria. Há também mudanças feitas nos sistemas previdenciários. Se de um lado há uma mudança demográfica, as pessoas estão vivendo mais e os sistemas previdenciários precisam ir se adequando a essas mudanças, de outro lado, essas mudanças no mundo do trabalho afastam as pessoas do sistema previdenciário, e há também mudanças nas regras para o acesso à previdência para aqueles que contribuem para a Previdência com regularidade, que tem levado ao aumento da idade mínima, ou seja, as pessoas para se aposentarem terão que cumprir uma idade mínima. Hoje no Brasil, a nova regra coloca 65 anos para os homens, 62 anos para as mulheres, e há regras que levam a ter um aumento do tempo de contribuição, ou seja, mesmo chegando à idade mínima para a aposentadoria, o trabalhador ou a trabalhadora deverão comprovar um tempo mínimo de contribuição. Hoje no Brasil, os homens 20 anos, as mulheres 15 anos de contribuição para ter acesso à Previdência. As mudanças também levam a alterar a regra do cálculo e, com isso, se o trabalhador tiver um tempo de contribuição inferior a 40 anos de contribuição, sua remuneração no momento da aposentadoria será arrochada, será diminuída em função de uma regra que restringe o valor da aposentadoria e de um cálculo que também arrocha o valor da aposentadoria, ou seja, há uma dificuldade maior para acessar pela idade mínima, pelo tempo de contribuição mínimo, que combinado limitam o acesso e dificultam o acesso, e quando o trabalhador acessa a Previdência Social, ainda assim o valor do benefício será arrochado. Para servidores públicos, há no Brasil um conjunto de iniciativas obrigados pela Emenda Constitucional 103, obrigando os governadores a tomarem iniciativas até julho desse ano de realizarem reformas previdenciárias nos estados, ou seja, há uma lei que obriga os governos estaduais a fazerem reformas, e todos estão tomando iniciativas para complementar a reforma da Previdência agora para os servidores públicos de estados e municípios. Nesse caso, inclusive, há mudanças no sentido dos trabalhadores aposentados no setor público passarem a contribuir para a Previdência Social, além do aumento da alíquota e tantas outras regras que estão sendo alteradas no caso dos servidores públicos estaduais. Portanto, o que nós temos é nesse dia do sistema de seguridade, do dia do aposentado,
é que as regras estão dificultando, arrochando e tornando para muitos o acesso ao sistema de seguridade e previdência, da Previdência Social inalcançável, porque eles não têm capacidade contributiva e muitas vezes grande parte da força de trabalho ocupada no Brasil não tem uma relação de trabalho que permita uma contribuição por meio do assalariamento. E muitos assalariados, mais de 11 milhões, são assalariados sem carteira de trabalho, ou seja, não tem o registro legal efetivado, impedindo de acessar a Previdência Social no Brasil. E existe, né, Clemente, um quadro bastante preocupante se a gente for ver, não só por conta da questão da Previdência, mas também em função de mudanças legislativas e políticas públicas, né, relacionadas, que acabam afetando também a Previdência Social. A reforma trabalhista, por exemplo, a lei da terceirização, que a gente já teve a precarização maior do mercado de trabalho, não só vai dificultar que as pessoas se aposentem num futuro próximo, ou até num futuro distante, como também afeta o caixa da Previdência Social, que acaba recebendo menos. E quando a gente vê dados, né, a respeito da importância da Seguridade Social, como uma pesquisa que saiu em 2018 da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, mostrando que 91% dos idosos contribuem para o orçamento de casa, essa situação fica ainda mais dramática, não, Clemente? Exato. As formas de contratação, toda a flexibilização no mundo do trabalho, como você bem lembrou, a terceirização, o trabalho intermitente, jornada parcial, as formas ilegais como o assalariamento sem carteira, o trabalhador autônomo que não tem capacidade contributiva porque recebe 300, 400, 500 reais de renda por mês. Tudo isso leva a termos uma predominância no mundo do trabalho de pessoas sem capacidade contributiva. A legislação acaba apoiando esse tipo de situação e de exclusão previdenciária. E, de outro lado, como você bem lembrou, para milhares de famílias, muitas vezes a renda do aposentado é a única renda que financia os filhos, os netos, dinamiza a economia em muitas regiões, cidades inteiras vivem a partir da renda dos aposentados como uma principal contribuição para a dinâmica econômica local. Em muitas regiões, a renda dos aposentados é maior do que toda a renda que a prefeitura consegue arrecadar, portanto, ela dinamiza a própria economia, tem um efeito fundamental para afastar os idosos da pobreza, está considerado uma das principais políticas para evitar com que os idosos vivam na pobreza, portanto, a erradicação da pobreza para os idosos vem a partir da política da Previdência Social e da Seguridade Social. Ou seja, o sistema de Previdência Social é um dos grandes avanços civilizatórios da humanidade, passa por um processo muito rigoroso e pesado de ataque por parte das elites, dos mais ricos, daqueles que não querem contribuir com a sua riqueza para o financiamento do bem-estar coletivo, tem levado a restrições severas em termos de acesso a esse direito, a esse benefício, e as consequências sociais, especialmente para os mais pobres, mas não só para todos aqueles que são aposentados, não é pequena. Há uma grande luta a ser feita daqui para frente para que nós possamos reverter e recolocar a centralidade e a expansão da política de seguridade e de previdência social, garantida a todos os trabalhadores e trabalhadoras que tenham proteção social durante a vida laboral e pós-vida laboral, com aposentadoria plena, com direitos, com garantias, e que isso possa diminuir as desigualdades, enfrentar a pobreza, acabar com a miséria e tornar a vida de todos melhor em todo o país. Tá certo, Clemente. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Clemente Ganslúcio.